Oi, gente. Hoje eu vou falar de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são substâncias extremamente importantes para nós. Primeiro, ela é formada apenas de carbono e hidrogênio. E assim, a gente tem hidrocarbonetos em inúmeras coisas. Gasolina, todos os derivados do petróleo são hidrocarbonetos, se eu não me engano. A gente tem hidrocarbonetos como gás, tipo metano, que é um gás estufa, do efeito estufa, que prejudica ele ainda mais. E assim vai indo. Nós temos muitas substâncias que são hidrocarbonetos. Plásticos são hidrocarbonetos, por exemplo. Então, o que acontece? Então, os hidrocarbonetos, o nome mesmo diz hidrocarbonetos. Então, hidro de hidrogênio, carbonetos de carbonos. Então, ele é formado sempre por carbono e hidrogênio. Ele tem algumas propriedades, claro. Os hidrocarbonetos eles fazem ligações covalentes. E a interação molecular delas então, elas são apolares e elas se unem por dipolo induzido. Eles têm normalmente pontos de fusão e ebulição baixos, só que assim que vai aumentando, se eu aumentar o número de carbonos, nossa, que número feio, de carbonos da cadeia, o ponto de fusão e ebulição também vai aumentando. O estado de agregação é o estado físico deles. É gasoso de 1 a 4 carbonos, líquido de 5 a 17 e sólido acima de 17. Possui densidade menor do que a água. E outra coisa, a água ela é polar. Isso significa que eles são insolúveis em água. Tá bem escrito aqui embaixo também. Como ele tem densidade menor que a água, ele sempre vai ficar por cima. A água é mais densa. E a reatividade é o poder que elas têm assim, de fazer reações. Então, assim, se a cadeia for aberta de ligações simples, é baixa. Se for cadeia aberta de ligações duplas, ela é média. E compostos ciclos de 3 a 5 carbonos já são mais reagentes. Então, os hidrocarbonetos, eles são subdivididos em vários subgrupos. Então, o primeiro vão ser chamados de alcanos. Os alcanos também eles são chamados de parafinados. Parafinados porque tem baixa reatividade. Então, os alcanos são moléculas, carbonos e hidrogênios que existe apenas ligações simples entre os carbonos. A cadeia aberta, saturada. Ele tem uma fórmula geral, CnH2n mais 2, aonde que o N é a quantidade de carbonos da molécula e o hidrogênio, e para calcular o hidrogênio eu calculo 2 vezes o número de carbonos mais 2. Então eu coloquei aqui alguns exemplos para ir fazendo a nomenclatura deles e fazendo a sua fórmula geral. Então, no caso aqui, lembrando uma coisa, nós temos aquela tabelinha de nomenclatura, aonde que prefixo me indica a quantidade de carbonos da cadeia principal, o tipo de ligação e a função. No caso, a gente está trabalhando hoje só com hidrocarbonetos, então o sufixo dele é O, sempre terminado em O. Então, aqui eu tenho um carbono, prefixo met. Ligações simples, que não tem como ter outro tipo de ligação. E como é um hidrocarboneto, O. Sua fórmula geral vai ser um carbono para... Ai, Jesus, eu escrevi errado. 4 hidrogênios. Eu escrevi a fórmula de M3. Então, recapitulando. Aqui eu tenho um carbono, met. Ligações simples, que não tem jeito de fazer outra coisa, E como é hidrocarboneto, é O. Então, metano. Número de carbonos, 1. Número de hidrogênio, 2 vezes 1, 2 mais 2, 4. A fórmula molecular dele. Claro que o metano é mais simples de ver isso, mas é tranquilinho. Que no final das contas é tudo tanto essa fórmula molecular, estrutural e molecular vão ser praticamente a mesma. Diferente daqui, 2 carbonos, et. Ligações simples entre os carbonos, hidrocarboneto, O. Eu acabei escrevendo até de preto. Então, quantos carbonos eu tenho aqui? 2. Então, eu faço de novo. 2 vezes 2, 4 mais 2, 6.
enquanto a molécula é pequena, é fácil a gente fazer, ó, 1, 2 carbono, 3 mais 3 hidrogênios, 6. O caso é quando são moléculas muito grandes, tipo assim, com 17 carbonos. Então, quantos hidrogênios vão ter? Então, 17 vezes 2, que dá 34, mais 2, se for um alcano, 36. Então, assim, a gente consegue descobrir a quantidade de carbonos mais facilmente, em vez de ficar contando. Aqui eu tenho uma molécula de 4, prefixo but, ligações simples, como é um hidrocarboneto, O. Sua fórmula molecular, que é a sua fórmula geral ali, vão ser 1, 2, 3, 4. Então, C4, H, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Esses foram os alcanos. A segunda classe que a gente tem de hidrocarbonetos, a gente tem os alcenos. Alcenos, ela tem a presença de uma ligação dupla. Então, a cadeia ela é insaturada. É uma cadeia insaturada onde ela pode ser normal ou ramificada. Então, sua fórmula geral agora é só CnH2Ns. Eu não tenho mais o mais 2 nesse caso, porque a ligação faz com que eu perca hidrogênios. Então, fazendo a nomenclatura dele aqui, 2 carbonos, Et. Ligação dupla entre eles, N. Hidrocarbonetos O. E a sua fórmula molecular, no final das contas, fica C2, 2 vezes 2, 4. Nesse caso aqui, eu tenho a molécula de... vamos fazer o nome primeiro. 1, 2, 3. Prop. Aqui eu tenho a ligação dupla no primeiro carbono. Aí vem aquele caso. Eu tenho que informar que está no primeiro carbono? Vamos pensar um pouquinho aqui. A minha ligação dupla está no primeiro carbono. Igualzinho na molécula. Se por um acaso eu colocar essa ligação dupla do outro lado, eu mexi na molécula? Não, eu só virei ela de lado. Então, eu não preciso informar aqui aonde que ele tá. Então, propeno. Mas nesse outro caso aqui, a situação é um pouquinho diferente. Eu fiz uma cadeia de 4 carbonos, aonde que a minha ligação dupla tá no primeiro carbono. E eu também fiz outra, que é a minha ligação dupla, também cadeia de 4 carbonos, só que a minha ligação agora está no carbono 2. Então, se são estruturas diferentes, então são moléculas diferentes, são nomes diferentes. Então, aqui nesses casos, eu tenho que informar aonde está a dupla ligação. Então, primeiro caso aqui, 4 carbonos, but. A minha ligação dupla, que é o EN, ele está no carbono primeiro. Então, 1, N. Então, aqui fala que no carbono 1 eu tenho uma ligação dupla. E, como é um hidrocarboneto, sua fórmula geral, C4, H2 vezes 4, 8. Gente, do propeno eu esqueci de fazer a fórmula molecular. C3, H, 6. E no de baixo, a fórmula molecular dele vai ser a mesma, o C4, H8. Só que o nome vai ser diferente, vai ser but. Agora ele tá no carbono 2, aqui tá no carbono 1. Eu sempre tenho que tomar cuidado para sempre pegar as menores numerações possíveis. É regra. Então, 2, N. Nos alcinos, a situação é muito parecida com os alcenos, só que agora ele vai ter uma ligação tripla. Os alcinos têm ligações triplas. Então, com 2 carbonos, Et, ligação sim tripla, in, hidrocarbonetos O. Agora, aqui no segundo exemplo que eu dei, ele acontece a mesma situação dos alcenos em relação à nomenclatura. Aqui eu fiz uma cadeia de 5 carbonos com uma ligação tripla no segundo. Só que ele poderia estar em outro lugar? Poderia. Ele poderia estar no carbono 1. Gente, esse caso aqui, eu tô representando nos hidrogênios só por esses pontinhos, tá, gente? Que eu posso fazer isso também. E aqui ele tá na ligação, no carbono 1. Então, com isso, eu tenho que informar
aonde ele está. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Pente. A ligação tripla está no carbono 2. Então, no carbono 2, eu tenho uma ligação tripla. In. Hidrocarboneto. O. Fazendo a fórmula geral deles. A fórmula geral agora vai ser o número de carbonos para achar hidrogênios dobrado menos 2. Então, 2 carbonos, hidrogênios. 2 vezes 2, 4 menos 2, 2. Para 5, C5. 2 vezes 5, 10. Menos 2, 8. Uma outra que a gente tem é o alcadieno. Outra função de hidrocarbonetos que a gente tem é o alcadieno, aonde que existe 2 ligações duplas na mesma molécula. Aí vem a situação também da gente ter que numerar se precisa numerar ou se não precisa numerar a cadeia. Igual aqui nesse caso aqui, eu tenho 3 carbonos. Eu não tenho 2 ligações duplas, que agora tanto faz onde é que ele tá, porque só tem aquela posição possível. Então, prop. Como tem 2 ligações duplas, para 2, eles utilizam o prefixo di, que vai indicar que eu tenho 2 coisas. Então, propan, eu vou colocar um A aqui, porque aí ele faz uma ligação com o nome todo. Agora, ele vai ter o quê? Não tem 2 ligações duplas? Prop me indica a quantidade de carbonos. Esse A aqui vai ser só a minha ligação. Então, agora eu vou para o tipo de ligação, que vai me informar o quê? Dupla, em. Só que eu não tenho só uma dupla, eu tenho 2. Então, eu falo que eu tenho uma di, en. Escrevi nem. Propad, en, no. Próprio, 3 carbonos. Di significa 2. 2 o quê? 2 ligações duplas. No caso, se eu tiver alguma que eu posso colocar em outro lugar, eu também tenho que numerar, que é o caso aqui. Aqui eu tenho ligações duplas em carbonos seguidos, mas eu podia ter nesse primeiro e nesse último. Então, eu me dá 2 situações diferentes. Então, aqui ele fica 4 carbonos, but. As ligações duplas estão no carbono 1, 1 e 2. Então, but 1,2, porque no carbono 1 e no carbono 2 eu tenho um di, me informa que tem 2 ligações duplas de hidrocarbonetos. Ó. A fórmula geral deles, do alcadieno, é igualzinho a dos alcinos. Então, então é CnH2n menos 2. 3 carbono, prop. Então, C3H, 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. E para o but 1, 2 dieno, eu vou ter C4, 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. H6. Mas eu também, nas classes dos hidrocarbonetos, eu tenho também cadeias fechadas. São chamados cicloalcanos, cicloalcenos. E eu também tenho a família dos aromáticos, que também faz parte dessa turma aí de hidrocarbonetos. Então, quando eu tenho uma cadeia fechada... Cicloalcanos são cadeias fechadas, homogêneas e são saturadas. Lembra do alcano? Ligações simples? Então, cicloalcano é uma cadeia fechada, onde as ligações são apenas simples. Então... lembrando que quando eu tenho cadeias fechadas, eu tenho que colocar um prefixo na frente do nome da cadeia principal, que é ciclo, para informar que a cadeia é fechada. Nesse caso aqui, eu tenho um ciclo de 3 carbonos. Prop. Escrevi errado aqui. Prop, ligações simples, hidrocarboneto, O. Sua fórmula geral é CnH2n igualzinho
dos alcenos. Então, ele vai ser C3, 2 vezes 3, 6, H6. No segundo caso aqui, será que eu tenho que informar onde que tá esse CH3? Então, olha só. Acontece o seguinte, aquela molécula é essa aqui, ó. Uma cadeia fechada de 4 com um metil ali do lado de fora, que é o nome da ramificação. Então, o que acontece? Ele tá aqui, mas ele podia estar aqui, ele podia... Tá vendo que eu só tô girando a molécula? Então, significa que eu não preciso informar aonde que ela tá. Por quê? Por causa que eu só tenho um. E eu sempre vou começar a nomear por ele. Então, aqui eu vou ter metil, que é o nome da ramificação antes da cadeia principal. Cadeia principal não é cadeia fechada? Então, ciclo, but, 4 carbonos, but, ligações simples, hidrocarbonetos, nossa, ficou muito embolado. Butano, metil ciclo butano. Mas, e se por um acaso eu tiver duas ramificações, como é esse caso aqui? Cadeia principal ainda continua sendo ciclo, só que agora eu tenho um CH3 para cima e um CH3 para baixo. Agora eu tenho que informar, isso é regra. Se eu tenho mais de duas coisas no ciclo, eu tenho que informar, porque ela pode estar em lugares diferentes, igual aqui, ó. 1, 2. Mas as duas também poderiam ter feito o seguinte. Meus dois CH3 poderia estar só em um carbono. Tá vendo? Cadeia fechada, CH3, CH3. Então, com isso, eu tenho que informar onde que eles estão. Então, eles estão igual aqui, ó. Vou contar de onde para onde. Tanto faz, de cima para baixo ou de baixo para cima. 1, 2, 3, 4. O nome da cadeia. No carbono 1 e no carbono 2, eu tenho metil. Então, 1,2 de metil, porque eu tenho que informar que eu tenho 2, prefixo di. E cadeia fechada, butano. Então, 1,2 de metil, butano. Sua fórmula geral. Eu não conto só da cadeia fechada, não. Eu também conto das ramificações aqui. Então, aqui 4, 5, 6. Então, C6, H12. Esqueci de fazer a fórmula molecular daqui. Aqui eu vou ter 5. Então, C5, H10. Eu tenho ciclenos ou cicloalcenos que são cadeias fechadas. A fórmula deles é igualzinho, a fórmula geral é igualzinho dos alcinos, que é igual dos alcadienos. Nesse caso aqui, a ligação dupla. Ele sempre vai estar no meu carbono 1, porque é uma coisa só. Aí eu vou colocar um metil aqui para vocês verem a diferença. Então, aqui eu não preciso colocar, no caso, a localização, porque a ligação dupla sempre vai estar no carbono 1. Então, ciclo, cadeia fechada, ciclo. 5 carbonos, pente. Ligações duplas em hidrocarboneto O. Fórmula CnH2n-2. Então, C5, H10 menos 2, 8. Nesse caso aqui é um pouco diferente. Eu tenho ligação dupla e um metil. O que eu vou fazer? Vou numerar. Quem tem preferência? A ligação dupla. Ela sempre vai ter que estar no carbono 1 e 2. Então, meu metil está no carbono 3. 4, 5, 6. Então, vai ser 3 metil. Cadeia fechada. Ciclo. 6 carbonos. X. Uma coisa, como ele sempre vai estar no carbono 1, eu não preciso informar ele, eu tinha que informar só o metil. Então, hexeno. E por fim, eu tenho os aromáticos, que é aqueles que têm a presença do anel benzênico. Então, ele sozinho,
benzeno. No caso, se tiver só um, do mesmo jeito das cadeias fechadas, eu não preciso informar. Então, ele vai chamar metilbenzeno. Ah, ele tem um nome comercial. Não só comercial, mas ele tem um segundo nome, que é chamado de tolueno. Eles dois juntos, os dois anéis benzênicos juntos, esse aqui é naftaleno. Que é vendido pra gente comercialmente como naftalina. E quando eu tenho 3 carbonos assim, ele é chamado de antraceno. Gente, espero ter ajudado com a parte de hidrocarbonetos, que aqui eu fecho todas as funções dentro dos hidrocarbonetos. Até a próxima.